Tudo o que existe na natureza expressa ordem, beleza, exaltidão e adaptação. Pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como diz um estudioso do passado, este relógio não pode funcionar sem um relojeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes de todo este universo existir, antes de cada ser vivo vir ao mundo, existiu alguém que os criou. Existia também um caos, existia o nada. E do nada, Deus fez grandes coisas. Deus, ele começa a criar. É como alguém diz, não existe um relógio se não existir um relojeiro. Tudo, para ser criado, é preciso que alguém o faça. E Deus criou este mundo. Não foi uma evolução, não foi um processo de evolucionismo, mas simplesmente um Deus que criou todas as coisas do nada. Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, nos diz como realmente o universo foi formado. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tudo estava um caos. Havia só escuridão e trevas na face dessa terra. Então, mediante a palavra de Deus, tudo se fez. Todos os seres vivos, todas as plantas, todas as montanhas, todos os rios, todos os átomos, das minúsculas às maiores, todos os anjos, tudo foi formado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo foi formado por nosso Deus. Eles estavam lá, eles que criaram o universo. Toda a beleza que você vê desde uma simplesmente planta até uma linda rosa, foi Deus que fez com amor e com perfeição. Deus criou o universo mediante a sua palavra, porque a sua palavra, ela tem poder. Quem criou o universo? Quem criou este mundo? Será que foi apenas um ser? A Bíblia nos diz que a Trindade estava naquele lugar. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus Pai estava ali na criação. Essa é uma das primeiras pessoas que são identificadas ali. Segundo, o Espírito Santo também estava ali. E o terceiro está lá em João, no capítulo 1, que diz: e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Este verbo está se referindo ao próprio Jesus, que também estava na criação. Estes três seres que criaram o universo, que criaram o nosso mundo principalmente. Eles são seres coeternos, são deuses, são três pessoas, mas cada um tem o mesmo propósito, que é salvar o homem. Todos eles são três seres diferentes, mas com o mesmo propósito, que sempre é salvar o ser humano.
Mas vamos ver o que Deus criou? No primeiro dia, Deus criou a luz. Segundo dia, Deus criou a atmosfera, o céu. Terceiro dia, Deus criou a vegetação, todas as plantas, todas as frutas. Esse foi o dia em que Deus criou a vegetação. No quarto dia, Deus criou a lua, as estrelas e o sol para iluminar os nossos dias, para iluminar o nosso dia e a nossa noite e para nos dar mais alegria. No quinto dia, foi a vez de povoarem as águas. Deus criou os peixes, Deus criou as aves que voam no céu. Deus criou todas as coisas. No sexto dia, Deus ele criou os animais. Todas as espécies que você conhece hoje, que existem nas matas, os animais de estimação, tudo nesse dia Deus criou. E também Deus criou os seres humanos. Deus criou um homem chamado Adão, o primeiro homem a habitar na face da terra. Já no sétimo dia, Deus ele descansa, não porque estava cansado, não porque ele estava fadigado, porque ele é Deus e ele não se cansa, mas para mostrar ao ser humano que naquele dia era o dia da sua especial, em que ele havia criado o mundo. E naquele dia o ser humano deveria descansar para contemplar a beleza que existia naquele lugar. E principalmente, seria para todas as gerações, até mesmo nos tempos de hoje, deveríamos guardar este dia como o dia memorial da criação e da redenção. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, as aves, os animais domésticos, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher. Ora, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja a diferença entre os seres humanos e os animais. Veja a diferença entre a criação e o ser humano. Quando Deus criou as plantas, quando Deus criou a luz, o sol, a lua, tudo ele falou e veio a existir. Mas ao ser humano, Deus teve um cuidado mais especial. Deus simplesmente pegou um barro, formou o homem, soprou nas narinas e ele teve fôlego de vida. Ele teve ar para respirar, ele veio a vida nele. O ser humano, ele teve um grande cuidado por Deus. Deus cuidou dos mínimos detalhes em você e a mim. Sabe por quê? Porque ele nos ama. E isso prova o amor de Deus por cada um de nós. Por isso, querido, quero dizer, você vale muito para Deus. Você não imagina o quanto você vale diante do céu. Você vale o sangue do Filho de Deus. Porque ele veio morrer por você.
porque sabia que você é a semelhança e a imagem dele. Embora este mundo tenha caído, embora vivemos em um mundo de pecado, ainda assim nós sentimos o cuidado de Deus. Ao terminar de criar o homem, Deus então ele dá a Adão e a Eva um lindo jardim, um lugar em que eles deveriam preservar, um lugar em que eles deveriam cuidar. Ali existiam vários animais, várias plantas, vários frutos para comer. Ali era a morada de Adão e Eva. Capítulo 2, 15 e 17 nos diz que quando Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, ele chega para Adão e Eva e diz: olha, vocês estão vendo de todas essas árvores? Todas elas vocês poderão comer, mas há uma árvore mas na árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não comerás, porque o dia que você comer, certamente morrerás. Essa era uma prova de lealdade a Deus. Eles tinham duas opções: prestar lealdade a Deus e seriam felizes eternamente, ou comer do fruto e iriam passar pela morte eterna, e principalmente iriam perder o privilégio de morar naquele jardim. Eles tinham duas escolhas: salvar-se ou se perder, prestar lealdade a Deus ou prestar lealdade a Satanás. Duas escolhas muito importantes. E para fechar, eu quero dizer para você: cada um de nós temos apenas duas escolhas: prestarmos lealdade a Deus ou prestarmos lealdade a Satanás. Irmos para o céu ou ficarmos aqui e se perder. Duas escolhas que nós temos, que eu e você tem: aceitar Jesus de todo o coração para um dia morar na eternidade com Ele, ou não aceitá-lo e se perdesse. Você é livre para escolher. Deus ele nos deu aos seres humanos o livre-arbítrio. Mas muitas das vezes o livre-arbítrio, se não saber usar da forma exata, pode acabar nos trazendo prejuízo. Assim aconteceu com a vida de Eva. Eu quero lembrar sempre a você que escolha você está fazendo, para onde você está indo. Você está indo para o céu ou está indo para o inferno? Ou seja, ou está indo para a morte eterna? Nós ainda estudaremos isso mais à frente. Lembre-se, você tem um céu a ganhar e um inferno a evitar. Jesus, muito em breve, está voltando. Prepare-se.